Que bom que você está aqui essa noite, você que está na live. Eu espero não, se você abrir seu coração, você será abençoado, porque a palavra de Deus, ao ser pregada, ela já abençoa você, né? Então, não depende de mim, depende somente de você abrir o coração. Eu vou só sugerir você, eu fiz uma série para 2022, está um pouquinho grave, filho, um pouquinho grave, tira só um pouquinho do grave. Eu fiz uma série e eu chamei de Palavras para o ano de 2022, são 4 ou 5, não lembro agora, e depois agora eu estou começando uma outra, mas ela é mais independente, você não precisa assistir uma e depois a outra, mas hoje eu vou continuar, e aí eu dei o nome de Caminhos, e hoje você depois vai entender, eu dei o nome de Caminhos Trilhando um Caminho Virtual, né? Palavra bem atual, caminho virtual, né? E aí, o motivo disso na verdade, são dois motivos principais, é que nós precisamos aprender e exercitar aquilo que nós aprendemos, que é confiar no nosso Deus e não no nosso coração, e enxergar além das coisas físicas. Por isso o nome é caminho virtual, porque o que não é físico, nós estamos hoje, né, com essa palavra virtual. E aí nós precisamos entender isso, porque no frigir dos ovos, né, você enxergar além ou você confiar em Deus, as duas coisas são a mesma coisa, mas você vai ouvir um pouco mais durante essa mensagem, eu creio que você vai ter a sua fé renovada. Esse é o objetivo, que você saia daqui com a sua fé renovada, né? E é isso, e eu queria, como na última mensagem, eu só vou fazer uma referência, eu já citei, que toda jornada, ela inicia com um primeiro passo. E aí ela inicia com o primeiro passo e um recomeço também. Então, não só o início da jornada, porque a pregação anterior foi sobre Adão, não existia nada, né? Então ele foi o primeiro. Mas existiu depois vários recomeços, Deus foi dando recomeços. E nós, na nossa vida, também podemos recomeçar, devemos recomeçar. E aí você precisa entender como é que isso funciona, como é que Deus vê, e etc. E um versículo que eu li, vou ler de novo, é Isaías 43, 18. É muito claro para mim, olha só. Esqueçam o que se foi, não vivam no passado. 19. Vejam, estou fazendo uma coisa nova. Ela já está surgindo. Vocês não a reconhecem? Até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo. Na sua vida, o que estiver acontecendo, você tem a chance de um recomeço. Eu vou ler de novo, porque é muito claro que Deus quer fazer isso, sempre com a gente, em qualquer ocasião, em qualquer situação que você esteja vivendo, está escrito aqui, ó. Esqueçam que se foi. Claro, né? Aqui nós estamos pensando em coisas ruins. Esqueçam as coisas ruins que se foram. Não vivam no passado. Vejam, estou fazendo uma coisa nova. Ela já está surgindo. Vocês não a reconhecem? Até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo. Ele está se referindo, lógico, né? Isso aqui é a profecia sobre Jesus, mas na nossa vida isso também serve, porque Jesus estando na nossa vida, ele faz, né? Ele faz isso acontecer. Ele traz para a nossa vida esse efeito. Amém? Então Deus, ele promove o recomeço. Ele promove, ele quer. E uma das coisas que ele quer é sempre promover a volta à comunhão com ele. Sua, né, no caso, o povo hebreu. Ele sempre promoveu isso, ele quer promover e ele quer que a gente faça isso. A maneira de nós sobrevivermos nesse mundo é recomeçar com Deus. É se entregar a Ele, confiar nele. Então, ele, quando veio aos judeus, ele entregou um mapa do caminho. Não tinha um caminho ainda, né? Nós costumamos dizer que todos
todos os seres humanos são salvos por Jesus. Mas como assim? E os anteriores a Jesus? Foram salvos pela fé na promessa do Salvador. Então, ainda assim, mesmo Jesus não tendo vindo, ainda eles tinham o caminho a seguir. Deus deu o mapa do caminho. Então, Deus promoveu desde o início a volta, você depois, se você está aqui e não assistiu ainda, assista a do domingo passado, a de manhã. Então, Adão errou e aí precisava ser feito um novo caminho, né? Porque ele errou. E aí, Deus vem e entrega o mapa, algo que ainda não existia, mas Jesus já era, ou já seria, né? Nas suas próprias palavras, o caminho. E aí você vê a profecia que diz, e aí você tem que entender, né? E a gente só entende hoje, eu sempre repito isso, graças a Deus o Einstein falou da relatividade, porque para a gente entender a Bíblia dizendo que Jesus, né, ele salvou a nós, ou salvou o mundo, ele veio salvou o mundo antes dele existir, como é que pode um troço desse? Só você entendendo, né, que Deus não tem o tempo para ele absoluto e sim relativo. Então, Jesus, ele chegaria e falaria, né, ele mesmo falaria que ele era o caminho. E aí, versículo que você conhece, João 14,6. João 14,6 diz, respondeu Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Você está vendo esse ninguém? Eu costumo muito ver repórteres, né, falando na televisão, e o repórter fala coisas relativas como se fossem absolutas, e absolutas como se fossem relativas. Eu fico assim, meu Deus, não dá para fazer isso. E aí eu costumo usar muito, né, isso, a ênfase. Ninguém é ninguém. Não há relatividade nessa palavra. Essa palavra é absoluta. Então, se ninguém vai ao Pai a não ser por Jesus, todos os que viveram antes de Jesus também vão ao Pai por meio dele. Então, entenda, né? E aí ele diz que ele é o caminho. Ele é o único caminho. Mais uma palavra absoluta. Ele é o único caminho. Então, não tem outra chance. Tem que ir por meio dele. E ele é a verdade, por quê? Porque está muito alto? Ai, eu não sou adivinho, mímica não é uma coisa boa para mim. Tá bom assim? Tá. Então, me perdoem. Então, eu me perdi. O caminho é ótimo. Bom, eu me perdi, mas não tem problema. Então, sim, a verdade, eu estava falando sobre verdade. A verdade é essa e acabou. Ele é o caminho e ele é o único. Então, ele é a verdade, ele expõe a verdade está aqui. Então, esse é o mapa da mina, né? Esse é o mapa de nós chegarmos a um recomeço na nossa vida. Seja o que for que estiver acontecendo, o mapa está aqui. É um mapa escrito. Vocês já viram, não sei se você tem, né, o Google Maps. O Google Maps ele faz uma imagem, mas também você consegue escrito, vire na próxima direita, depois vire na rua tal. Ou seja, esse é um mapa escrito, não é desenhado, mas é escrito. E a gente precisa ler o mapa. E a gente precisa chegar aonde Deus quer, no caminho que Deus quer. Então, quando aconteceu o que aconteceu com Adão, um homem foi escolhido. Esse homem teve o privilégio, ele foi abençoado, ele teve a bênção de receber, né, de Deus algo novo. A partir dali, algo seria feito novo. Apesar de alguns outros, né, terem ainda se mantido, né, na linhagem de Sete, né, não na de Caim, mas de Sete. Caim matou Abel, e aí Sete foi o terceiro filho, e por meio de Sete, alguns continuaram adorando a Deus. Noé é um deles. Noé, anterior a Abraão, continuou, né, adorando a Deus, mas o foco veio forte em Abraão. Abraão, ele teve, por meio dele,
seria criado um povo, e desse povo viria aquele que nós já falamos, ofertaria ao ser humano o caminho de volta à comunhão com Deus. Então, algo genérico agora, porque antes era pontual. Algumas pessoas tinham o Espírito Santo, né? Eram usados por Deus pelo Espírito Santo, mas era algo muito pontual. Agora, Deus estava formando um povo a partir de Abraão. Então, Abraão é dito em Hebreus, né? É o pai da fé, ele é o gerador, ele é o desbravador, né? E você talvez tenha também, como ele, uma missão na sua família. E você tem que entender isso. Talvez você seja o desbravador, talvez você seja aquele que vai ter que mostrar o caminho para algumas pessoas. E você precisa entender que é isso que importa. Esta é a verdade. O caminho é para nós e para aqueles que nos cercam. E nós precisamos fazer isso. Nós precisamos levar essas pessoas para Deus. Porque foi para isso que Jesus morreu. Foi para que a gente, nós, agora que já compreendemos, né, a maioria das coisas, nós agora que estudamos a palavra e agora nós precisamos levar esse caminho para essas pessoas, antes que a morte venha para elas, ou antes que Jesus volte, porque aí não tem mais chance, acabou, né? Então, voltando a Abraão, é interessante porque ele trilhou um caminho original. Ninguém tinha feito ainda o caminho que ele fez. Se você ler na Bíblia, né, e aí uma vez um pastor contestou, né, mas eu continuo com a mesma ideia, num debate, mas não está escrito para mim, tá. Porque eu tenho a ideia de que Deus mandou Abraão rodear a terra de Canaã, né? Esse pastor falou, não, ele foi ao norte, ao sul. Não, se você olhar, ele foi sendo direcionado como marcando o território que seria futuramente daqueles que seriam seus descendentes. Então, Abraão, ele saiu de uma terra que era, né, Ur dos Caldeus, ao sul da Mesopotâmia, era a região próxima ao Jardim do Éden, ao Éden, né? E aí você vai ver o seguinte, ele estava muito bem obrigado. Abraão foi reconhecido, quando ele passava, ele era reconhecido como um homem próspero, ou provavelmente ele era um príncipe, porque onde ele passava, as pessoas faziam uma deferência a ele, né? Então, ele é tirado da terra dele, e aí ele dá uma volta, assim, ó, só para você ter uma ideia, vai para o Oriente Médio, né? Vai para próximo do Mar Mediterrâneo, onde é Israel hoje, e aí ele vai e circula Canaã. E aí ele vai e circula aquela região. Ele fez um caminho novo. Talvez você tenha que fazer um caminho novo na sua família. E entenda, e Deus pode até criar uma novidade. Ah, pastor, o que isso você vai inventar? Preste atenção, toda a revelação de Deus está aqui, tá? Ninguém pode usar a palavra revelação, eu aprendi assim em teologia. Não se usa revelação. Deus pode me inspirar, mas tudo já está aqui, tá? Tudo que a gente precisa saber já está aqui, não pode inventar coisas. Mas você pode ser inspirado a atingir aqueles parentes que ainda não estão conosco. E faz parte da nossa missão exatamente isso. Nós precisamos entender que como Abraão desbravou, como ele saiu e simplesmente foi seguindo, você pode, na sua casa, né, e casa, entenda a família, você pode ser aquele que Deus vai dar sabedoria para atingir uma pessoa difícil de ser atingido. Eu tenho algumas pessoas que são difíceis, né, de serem atingidas, mas a gente espera que Deus nos dê sabedoria, criatividade. E você precisa disso, e Abraão teve isso. Ele simplesmente, desbravou. A missão dele talvez seja a sua missão na sua família. Então, é interessante que ele fez isso. O caminho dele era um caminho novo, um caminho original. Ele tinha um caminho, preste atenção.
ele tinha um caminho porque Deus deu o caminho. Mas, na verdade, Deus mandou ele seguir. Sai da sua parentela e eu vou te mostrar aonde você vai. Muitas vezes a gente também precisa ter ser arrojado neste mesmo aspecto de, poxa, Deus vai usar a criatividade dele, eu vou atingir meu pai, meu filho, meu irmão. E a gente tem que ter essa criatividade, a gente tem que entender que se nós, eu sempre falo isso, eu vejo, né, uma diferença muito grande quando você está, por exemplo, um missionário na África. Sabe, Deus deposita naquela pessoa mais poder, porque ele está sozinho. Ele está, sabe, no ermo. E aí você vai ver Agar no deserto, e por aí vai. Você vai ver algumas pessoas que Deus, ele especialmente fez alguma coisa, porque não havia ferramentas, não havia mantimentos, não havia como ele confiar em outra coisa. Então Deus vai lá e dá. Talvez na sua terra árida, a terra árida da sua família, você precisa confiar mais em Deus e traçar o caminho, não é ficar parado. Não vou seguir por esse caminho, não, porque eu não sei onde vai dar. E daí, Abraão também não sabia. Deus falou assim, ó, sai de Ur, da Caldeia. Ur era o nome da cidade, Caldeia era a região, então era no sul da Mesopotâmia, mais ou menos onde é o Irã hoje, e aí ele vai e sai até chegar em Israel, né, um pouco abaixo da Síria atual, etc. E aí, entenda, né, ele dá só uma direção, mas ele não sabia o caminho. Ele não sabia o caminho. Ele estava às cegas. Ele estava, sabe, o caminho existia na mente de Deus, não na mente dele. Às vezes o caminho da nossa vida está na mente de Deus, ainda não chegou para a gente. A gente não sabe ainda todos os passos, mas a gente tem que ser ousado para não ficar parado. A gente tem que ser ousado como o pai da fé, a gente precisa usar da nossa fé. Deus, e agora vem o título da pregação, né? Numa situação, Deus vai e faz Abraão seguir um caminho virtual, um caminho que existia, mas só ele sabia. E Abraão não sabia, e ele foi às cegas, foi caminhando. E nós hoje sabemos o caminho. Sabemos o caminho de forma geral, não para a nossa vida, mas de forma geral nós sabemos o caminho. Nós sabemos detalhes desse caminho, porque a palavra de Deus nos mostra, né, a lâmpada para os nossos pés é a tua palavra. Então, nós temos essa informação, mas nós sabemos como trilhar o caminho certo, como trilhar o caminho do alto. Nós sabemos como trilhar o caminho da fé. Nós sabemos o que Deus quer e o que Deus não quer. Nós sabemos todas essas coisas, sabe? Mas aí vem um detalhe, porque o nome virtual também. Muitas vezes, para trilhar o caminho de Deus, esse caminho virtual, a gente precisa tirar o foco, tirar o olho do caminho físico. Muitas vezes a gente precisa entender que nem tudo nós estamos sabendo. Deus diz a palavra que tem coisas grandiosas para nós, coisas tremendas que nós não podemos nem imaginar. Mas a gente lê isso, que bom. Que bom? Não. É para você buscar. Que bom nada, vai para Canaã. Sai do conforto, sai da caixinha, entende? A gente precisa trilhar aquilo que Deus quer. Jovens, nós temos alguns jovens, casar é uma dessas, né? Não é fácil, mas você trilha, faz as coisas certas, na hora certa, e Deus vai te abençoar. Então entenda, sabe? E aí você pensa, mas eu não tenho como isso, não tenho como aquilo, e aí você começa a botar um monte de empecilhos. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Olhar para as coisas físicas, e às vezes até as emocionais, né? Por exemplo, esperança, medo. Se você olha para as emoções, falta de esperança no caso, né? De que alguém, por exemplo, se converta. Quando você olha para essas coisas, não, mas essa pessoa ela é muito seca, essa pessoa é muito dura,
ela fala mal dos evangélicos, e você começa a olhar para as coisas emocionais e físicas, você não vai conseguir seguir no caminho espiritual, porque ele é virtual. Ele não é algo que você consegue pegar ele. Nós temos que viver esse caminho sem pegá-lo, sem exigir de Deus. Deus me mostra todos os passos. Raramente Deus mostrou para alguém os passos na palavra de Deus. Você pode ver, é raro, né? É raro. E quando mostrava, o ser humano vacilava, né? Exemplo é José, né? José não tinha que falar o que ele falou, mas Deus mostrou, ó, eles vão, seus irmãos e até seu pai, sua mãe, representado pelo sol e lua, né? Eles vão reverenciar você. A mãe nem estava viva quando ele foi governador do Egito, mas entenda, aquilo era algo simbólico. E aí, realmente, ele foi poderoso e ajudou a nação. Mas, puxa, se Deus avisasse para a gente algumas coisas que iam acontecer, a gente podia entrar numa furada, botar os pés pelas mãos, né? O burro podia ir para a água, né? Dar com os burros na água. A gente às vezes não tem que saber, não, a gente tem que seguir. Como Deus fez com Abraão, você tem que seguir por fé e vai em frente. Não é, a gente às vezes quer por segurança, não, eu quero saber isso, quero saber aquilo. E não é assim que funciona, Deus não faz assim. Normalmente, não faz assim. E se você procura, tem um ditado que diz, quem procura acha, né? Se você vai ao profeta, não sei quanto, da igreja, não sei das quantas, aí vem uma profetada para você, e aí você dá com os burros na água. Não busque profecia. Se é uma profecia, ela vai chegar a você, preste atenção, sem que você fale nada, nem o que está orando. Aí chega, por Deus, né, algo. Mas se você induz a pessoa, não, eu estou com um problema assim assado, o que Deus tem para mim? Olha, vai sair profetada, gente. Mesmo que seja uma pessoa íntegra, porque enganoso é o coração do homem. Não deixa isso acontecer. Né? Não fica tentando buscar o caminho é Deus, é Ele que vai dar e Ele é virtual. Né? E aí você tem que entender, né, que a gente acaba atrapalhando, porque nós temos limites físicos, emocionais, e aí a gente acaba atrapalhando e nos atrapalhando, e é como, né, a vida cristã é como aqueles jogos com aqueles óculos virtuais, né, que você joga. E quando você está jogando, se você ficar preocupado olhando o que está acontecendo em volta fisicamente, você não ganha o jogo, você vai perder. Então é como se fosse assim, você tem que esquecer. E você tem que viver conforme Deus quer que você viva. Por fé. Ou em outra tradução, de fé em fé. Essa é a nossa vida. Está ruim? Está bom? Viva por fé. Seja o que for, viva por fé. Você deseja algo, peça a Deus e vai na fé. Então, e se ele negar? Aí, como a gente canta, ele é Deus. Continua sendo Deus. Mas você tem que ter a fé de que ele quer o melhor para você, por exemplo. Então, sabe, quando você faz um daqueles jogos virtuais, inclusive você tem que se empenhar. Você não pode ficar toda hora tirando, você tem que se empenhar para ganhar. Na vida cristã é a mesma coisa, você tem que se empenhar na sua vida espiritual, porque a sua vida física vai atrapalhar. Eu não tenho dúvida. Em muitas ocasiões, se eu ficasse pensando, né, nas coisas físicas, eu não teria dado o próximo passo. Este lugar é um deles. Vocês não têm ideia, né, de como as coisas são. Então, você precisa entender. A gente, às vezes, tem que dar passos, mesmo que a gente não veja, e ele vai alimentando a gente com maná no deserto. Todos os dias, ao buscarmos, e aí a simbologia é buscar o maná, mas buscar a Deus, e Ele vai te alimentar. Então, a gente precisa se empenhar. Sabe, nós temos um caminho espiritual, nós temos um objetivo espiritual. Nós temos de usar a fé que nos fará viver virtualmente neste mundo. Neste mundo, neste caminho de fé,
você vai ter que fazer com que a sua fé vá e venha à sua vida de forma que você consiga, mesmo vivendo fisicamente, viver verdadeiramente em Cristo Jesus. Paulo, ele era um cara que, eu admiro muito, muitas coisas que ele escreveu. Ele tinha uma forma diferente de escrever, né? Muitas vezes você tem que ler algumas coisas que ele escreve de trás para frente, para você conseguir entender, né? E um caso específico, ele foi super virtual. Eu vou trazer o texto aqui. Ele foi super virtual. Paulo chega em Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Olha só. Olha o que ele fala. Presta atenção no que é real aqui e o que é virtual. Presta atenção. Fui crucificado com Cristo. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Sabe, Paulo, ele está sendo completamente virtual. E aí eu fico admirado com a cabeça desse homem, né? Porque esse homem viveu numa época que não tinha aquilo que nós temos hoje. Mas ele conseguia ter uma mente aberta incrível. E aí você pode analisar, põe o versículo desde o início, analisar como ele foi virtual, né? Fui crucificado com Cristo. Isso é verdade? Ele foi crucificado com Cristo? Isso é virtual. Ele está falando de um sentimento, e não só sentimento, ele está falando de algo espiritual. Eu fui crucificado com Cristo, e ele não está falando das mazelas que ele passou, das perseguições, nada disso. Ele está falando que espiritualmente ele estava lá com Jesus, como a gente deveria também se sentir. Nós deveríamos nos sentir assim. Então, ele fala, a primeira coisa é essa, né? Já não sou eu quem vive. Ué, se ele está morto, como é que ele está falando? Totalmente virtual. Esse cara tinha uma cabeça, ele era um filósofo, né? Já não sou eu quem vive. E aí depois ele diz, Cristo vive em mim. É realidade isso, Cristo vive nele. Puxa, o Espírito Santo, olha, você pode, né, elocubrar um monte de coisas, mas você precisa entender que a nossa vida de fé, ela tem que ser muito além daquilo que a gente vive fisicamente. E era isso, era essa impressão, né, que ele tinha. Ele não só tinha uma impressão, ele vivia isso. Aí, por último, eu separei aqui, a vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé. Isso é tremendo. Ele está dizendo que ele não vive as coisas físicas, ele vive pela fé. Ele trilha um caminho de fé. É isso que nós temos que fazer. A gente precisa esquecer um pouquinho, existe um termo antigo, rame-rame, né? Eu não sei nem por que se usava isso, né? Ramagem eu sei que é uma vegetação baixa, né? Mas a gente vive muito rame-rame, a coisa simples, né? A coisa simples no sentido de material. A gente tem que viver como ele está expressando aqui, totalmente virtual de fé. Se alguém chegasse perto de Paulo, quando ele escreveu ou falou esse texto, né, poderia dizer para ele assim, eu não estou tocando em Jesus, você está dizendo que Cristo vive em você, mas eu estou tocando em você, Paulo, eu não estou tocando em Jesus. Quando alguém estiver olhando para nós, na verdade, ele tem que ver Cristo. Nós precisamos fazer isso com a nossa vida, né? As pessoas têm que tocar fisicamente em nós, mas espiritualmente enxergar a Cristo. E aí poderia dizer, né? Cristo já morreu. Como é que você está dizendo que eu estou tocando em Jesus? Eu estou tocando em Paulo. Você é Paulo e não Jesus. Será que você é um bom embaixador? Será que quando a pessoa olha para a gente, consegue enxergar Jesus na nossa vida? Ou será que a gente só aconteceu isso no início, né, da nossa vida espiritual e hoje a gente deu uma esfriada? Porque a gente já passou por muitas coisas, né? Mas não podemos deixar que isso aconteça. Jesus vive em nós.
nós traçamos um caminho de fé, é um caminho virtual. Esse caminho físico que nós vivemos não é o que nós precisamos viver. Nós precisamos viver virtualmente, né? Então, Paulo, ele está correto. Para Cristo viver em nós, para nós pertencermos ao caminho, que foi uma das coisas que eu falei, né, na primeira mensagem sobre isso, para nós sermos cristãos, nós precisamos fazer, preste atenção agora, o espiritual sobrepujar o físico. O espiritual tem que ser, preste atenção, você tem que conseguir tocar o espiritual, simbolicamente. Entende? Hoje você só consegue, muitas vezes, tocar o físico. Os fariseus, eles não entenderam Jesus porque eles queriam algo físico. Eles queriam ser libertos dos romanos, ele queria um grande general. General ele era, Jesus era general, mas espiritual. E eles queriam algo, e muitas vezes a gente quer coisas físicas, quando o maior valor para nós será a nossa vida espiritual e não a física. Então, o espiritual ele tem que, na nossa vida, sobrepujar o físico. A fé tem que sobrepujar todas as coisas, né, a realidade, para que a fé se torne, então, a realidade. Se a fé ficar ficar mais forte, ficar acima da nossa vida real, nossa vida física, então a realidade vai passar a ser Cristo vivendo em nós. Amém? Só 2 entenderam? 3, 4, 5, 7. Nós precisamos viver como é definido pelos versículos de Hebreus sobre esse assunto. Hebreus, capítulo 11, versículo 1 a 3. E agora, antes de nós lermos, tira só um pouquinho, só para eu falar. O convite para você, nessa noite, é a tua fé ficar mexendo dentro de você, a ponto de você reativar sonhos, recomeçar caminhos, a ponto de você enxergar o que você não enxergava, e a ponto de você, diante de grandes desafios, confiar que Deus vai fazer alguma coisa. Amém? Aliás, pode usar aquela música, se Deus fizer, pode ser? Se você tiver escolhido outra, eu aceito a sua. Amém? Hebreus capítulo 11, versículo 1 diz assim: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos. É a certeza do virtual, porque não existe ainda. É a certeza daquilo que esperamos. E a prova das coisas que não vemos. É como se fosse uma holografia. A prova das coisas que não vemos. Pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. Pela fé, só até aí, entendemos que o universo foi formado pela palavra. Preste atenção, palavra não é físico, mas a palavra formou o que é físico. Ó, não se assuste, hein? Você na live também não. A palavra formou isso aqui, gente. Isso aqui é físico, mas foi pela palavra. Eu estou dando uma coisa muito simples, muito mais complicada, é o nosso corpo, né? Mas pela palavra o físico foi feito e a gente fica preocupado com um monte de coisa, ao invés de viver isso. Pela palavra as coisas se fizeram. Pela palavra de Deus as coisas podem ser renovadas na sua vida, podem ser criadas na sua vida. E a gente tem que entender e viver essa realidade. E aí, então, versículo 3, pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. O virtual pode virar verdade na sua vida. Agora, você tem que deixar o Espírito Santo mexer em você. Fazer você sair do chão, sair dos pensamentos lógicos, né?
E eu não estou pedindo para você não ser lógico, eu sou uma pessoa lógica, né? Eu sou uma pessoa que planeja, eu sou tudo isso. Mas isto não pode me atrapalhar. Pensar demais não pode atrapalhar o que Deus quer fazer na minha vida. Quando a gente pensa demais, Deus tem uma proposta espiritual para a sua vida. Você começa a pensar demais, vai dar zebra. Você vai negar, não, isso aí não dá para eu fazer, não, isso aí está grande demais, isso aí. E aí você não faz nada. Você não segue o caminho virtual como Abraão fez. Ele falou assim para Abraão: Deus, sai da tua terra, da tua parentela. Ele está dizendo assim, quebra todos os laços e vai fundo. Eu não estou falando para você quebrar o laço com a sua família, gente. Eu estou querendo que você quebre os laços materiais e você seja ousado. E, pelo contrário, que você faça caminhos no ermo da sua família, onde hoje é o deserto. E que rios de água viva corram para o seio da sua família. Amém? Vamos ficar de pé? Eu vou pedir para o Mateus, pedir para... Ué, cadê a Rose? Ah, está aí. Nós vamos cantar uma música, eu vou atrapalhar eles, eu não sei qual é a música, mas eu vou atrapalhar. E aí depois eu vou orar, tá bom? E aí eu queria, não sei qual é a música, como eu disse, mas eu tenho certeza que o Mateus escolheu uma música para elevar o nosso espírito. Normalmente eu peço para você usar a música, presta atenção, como uma oração, tá? Então que você faça isso agora. Uma oração, uma declaração de fé, que você não se limite, que você não se esconda de Deus, que você aceite o convite que Ele está fazendo para a sua vida. Amém? Amém. Deus é bom. Perdeu a música, Matheus? O meu Deus é maior que os meus problemas. Eu não temerei. Com Jesus eu vou além, ainda que a figueira não floresça e não haja frutos na videira. Eu não temerei, não. Eu sei que para além das nuvens o sol não deixou de brilhar, só porque a terra escureceu. Minha vida está em Deus. Eu sei que tudo posso em Deus. É Ele quem me fortalece. Eu vou seguir com fé. Com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou, como águia vou, nas alturas sou filho de Deus. Meu Deus, o meu Deus sabe tudo que eu preciso pra sentir a paz dentro do meu coração. Ainda que a lua adormeça, não haja o brilho das estrelas, eu não temerei, não. Eu sei que para além das nuvens o sol não deixou de brilhar, só porque a terra escureceu. A minha vida está em Deus. Eu sei que tudo posso em Deus. É
Ele quem me fortalece. Com palmas agora. Eu vou seguir. Me acompanha. Com fé. Bora! Com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou, como águia vou, Nas alturas sou filho de fé. Deus. Eu vou seguir com fé, com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou, como águia vou, nas alturas sou filho de Deus, nas alturas sou filho de Deus, nas alturas sou filho de Deus. Para Deus, uma salva de palmas. Você pode dar? A Ti, Senhor. Feche seus olhos agora. Senhor, nós temos pessoas aqui na live, Pai, precisando trilhar um caminho novo, Senhor, precisando recomeçar, precisando consertar o seu caminho, Pai. Eu te peço em nome de Jesus, atinja, Senhor, essas pessoas, ó Pai. Ó Pai, a Regina que falou comigo, Senhor. Ó Pai amado, que ela seja atingida, aqueles que aqui estão, Senhor, com necessidades, Pai. Aqueles membros, Senhor, que falaram comigo, Senhor, Tu sabes quem são, ó Pai. Em nome de Jesus, Senhor, que nós venhamos a conseguir trilhar um caminho de fé, Pai. Um caminho que hoje, Pai, é virtual, mas vai se transformar num caminho, ó Pai, real na nossa vida, Senhor. Porque a fé, Pai, ela vai fazer isso, Senhor. Vai transformar as situações, Pai. Ela vai trazer para nós aquilo que nós precisamos, Senhor. O alimento, Senhor, que é sólido, ó Pai, após o alimento espiritual, Senhor. Que cada um aqui consiga entender e viver, ó Pai. Ó Senhor, Tu sabes os desafios que nós passamos, Senhor. Cada um de nós, Senhor. Que nós estamos vivendo agora, nesse momento, Pai. Nós pedimos, Senhor, nos ajuda, Senhor. Nos dá o que nós precisamos e principalmente a fé, Pai, para não desanimar, para seguir, Pai. Que seja assim, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus te abençoe rica e abundantemente. Boa noite.